Vamos relembrar um pouco de fração? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Pessoal, sabe o que é legal fazer? Você ler primeiro o problema, dá uma pausa, vai lá, tenta resolver e depois vem conferir, tá bom? É legal assim para aprender. O problema está dizendo assim: José pintou uma parede em 3 dias. No primeiro dia, pintou a metade da parede. No segundo dia, 2/6 da parede. Qual parte da parede ele pintou no terceiro dia? Então, você viu que os números que estão ali estão escritos na forma de fração. 1/2, eu leio meio ou metade. 2/6, eu leio 2/6, tá? Então, o que significa isso? Esse daqui são números que estão escritos na forma de frações, certo? E para que serve a fração? As frações, elas são extremamente úteis para a gente representar várias situações como essa, que não dá para representar com um número natural. Não está dizendo que ele pintou a parede em 1 dia. Ou não está dizendo que ele pintou essa parede em 2 dias. Está dizendo que ele foi pintando aos poucos. E com isso, ele precisou de 3 dias para realizar o trabalho. Então, se trata de situações que não tem como representar com número natural. Então, aí nós temos aqui as alternativas. Será que no terceiro dia, qual dessas ele falta pintar 5/6, 1/6, 3/6 ou 3/8? Você vê, eu não tenho uma parede, eu não dei a metragem dessa parede em metros quadrados para você. O que nós estamos falando é que foram pintar, nesse problema, partes da parede, tá bom? Então, vamos fazer uma suposição aqui, para a gente lembrar algumas coisas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O que o problema está dizendo para você? Que essa parede aqui, ela não foi pintada num dia só, certo? Que no primeiro dia, ele pintou somente a metade da parede. Só esse pedacinho. Ficou faltando a metade, certo? Mas também não está dizendo que no segundo dia ele pintou a outra metade. Olha lá, ele pintou 2/6 da parede. Então, para eu representar esse 2/6, eu preciso pensar na parede inteira, certo? Dividida em 6 partes, para eu entender que pedaço é esse da parede que ele pintou. Olha, ele só pintou esse pedacinho aqui, ó, 2/6. Então, eu vou dobrar isso aqui para você ter uma noção do que nós estamos vendo aqui. Olha no segundo dia o que ele pintou. 2/6 da parede. Só pelo desenho, você já respondeu o problema. Então, essa é uma dica, tá, gente? Se você resolver um problema assim, você pode fazer um desenho rapidinho lá, que você rapidinho resolve a questão. Mas, é legal a gente entender qual o raciocínio está por trás disso. O raciocínio que está por trás disso, pessoal, não é uma soma de fração, o que ele pintou em um dia, mais o que ele pintou no outro dia. Vamos pensar aqui no que foi feito. Ó, no primeiro dia ele pintou a metade, certo? Se eu dividir essa parede em 6 partes, eu posso comparar essa metade, olha aqui o que legal que é. Essa metade eu não posso comparar como 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Eu não posso dizer, então, que no primeiro dia ele pintou 3/6 dessa parede, certo? E que no segundo dia ele pintou 2/6 dessa parede. Então, deixa eu abrir ali 2/6. Ó, 3/6 mais 2/6. Então, nós estamos comparando o que representa a mesma parte do todo. Sabe o que é isso? São frações equivalentes, pessoal. O que nós podemos fazer? Uma troca, tá vendo? Ó, onde está escrito 1/2, eu posso trocar por 3/6. E somar com os outros 2/6, eu vou verificar que é 5/6 o resultado. Aí você vai logo colocando a alternativa A.
Aí é que as pessoas erram. A pergunta não foi qual parte da parede ele pintou nos 2 dias. Se fosse, seria 5/6. Mas não é isso que o problema perguntou. Ele está perguntando qual a parte da parede que ele pintou no 3º dia. Aí você vai dizer, só pelo desenho que você fez ali, só pelo recorte, então no 3º dia ele fez 1/6. Muito bem, se você percebeu isso, já está num bom caminho. Agora vamos olhar aqui. Se eu pegar os 3/6 do 1º dia, com 2/6 do 2º, com 1/6 do 3º, não me dá a parede toda pintada? Então, eu não posso dizer que a parede toda representa 6/6. Ficou muito baixo isso daqui, né? Não dá para ver. Eu não posso dizer que a parede toda, vamos fazer assim, ó, representou 6/6. Se eu pegar a parede toda menos o que ele pintou nos 2 dias, quanto que dá 6/6 menos 5/6? Isso vai ser igual a 1/6. Então, você viu que eu posso usar os algoritmos para poder resolver esse probleminha? E o que nós fizemos aqui? Então, eu vou fazer outros vídeos, eu vou postar outros vídeos falando melhor sobre fração. Porque acreditem, pessoal, é o tipo de problema que muitos jovens, muitas pessoas que vão resolver, erram. Porque eles querem somar esse com esse com esse, ó, todas aí, e vai ter alternativa para o que você pensar de errado. Então, não é que você... como que fica fácil você resolver problema com fração? Você tornar a fração equivalente. Eu vou tirar isso daqui, ó, e vou mostrar para você que se você tem 1/2 e você quer tornar essa fração equivalente com o denominador 6, então o que você pensa em fazer? Você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 3 que vai dar 3. Tá vendo, ó? 1/2 é a mesma coisa que 3/6. E aí eu mostrei para você aqui que quando você pega o inteiro e divide ao meio, você vai ter a metade desse tamanho. Quando você pega o inteiro e dividiu em 6 partes, a metade vai ser isso aqui. Tá vendo? É o mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3. Por isso que nós podemos usar a tabuada que a gente já conhece para tornar uma fração equivalente. Um outro jeito de você resolver também é quando você tira o tal do MMC. Então, você vai lembrar que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6... Aí você lembra que você vai dividir sempre pelos números primos. Então, vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora, o próximo vai ser o 3. Então, vai dar 1. 3 dividido por 3 que vai dar 1. 2 vezes 3 que dá 6. Tá vendo o 6 que apareceu aqui? Que é para você tornar a fração equivalente com o denominador 6. Aí tem professores, alguns que falavam, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Busca na sua memória a forma como foi que você aprendeu, ou se você gostou dessa outra forma de transformar assim, não importa. O importante é que você saiba que tem várias formas de resolver um único problema. O que você tem que saber é que esse problema tem que dar 1/6. Espero ter te ajudado. Muito obrigada.